Salve, salve, gente, muito boa noite. A gente vai começar agora a nossa atividade. Um salve especial para todo mundo que está aqui, que se disponibilizou para participar dessa atividade tão importante para as discussões da atualidade, né, gente? Enfim. Primeiro, eu queria começar apresentando para vocês a causa. A causa nasce em 2022 dentro da ela, que é a Rede das Mulheres da Mídia Ninja, a partir de uma percepção muito concreta. Mães solos no Brasil enfrentam uma combinação brutal de desamparo jurídico, sobrecarga emocional e invisibilidade. E essas situações raramente chegam até os serviços públicos de forma integrada, né? Na prática, a rede funciona conectando três grupos, que são mães em situação de vulnerabilidade, advogadas e psicólogas voluntárias. Bom, esse aulão que a gente está tendo hoje faz parte de um projeto chamado Aulões para Elas. É um ciclo de 10 formações gratuitas e online que a gente está realizando mensalmente ao longo desse ano pela Ela em parceria com a Causa. A proposta é levar formação feminista de qualidade para mulheres que estão na linha de frente, né? Profissionais que atendem, advogadas que defendem, ativistas que organizam, mulheres que resistem. Bom, cada encontro traz uma professora convidada para debater um tema urgente do feminismo brasileiro, com espaço para troca, perguntas e escuta. Esse aqui é o nosso terceiro aulão, né? E a gente contou com participações de todo o Brasil e América Latina durante esse processo, durante essas formações. Bom, e para hoje, queria começar orientando vocês de algumas coisas. Essa aula está sendo gravada. Queria pedir para vocês deixar a câmera de vocês aberta no início da aula, pelo menos, para a gente fazer alguns registros, para a Thaís ver a carinha de vocês também. A gente vai ter uma lista de presença no início agora. A gente vai mandar agora o link aqui no nosso chat do Zoom. E a gente vai mandar no final também. Pedimos para que todas que participaram assinem, por favor, a lista de presença. É muito importante para a gente. O nosso próximo aulão é no dia 3/6, no mês que vem, dia 3, para começar o mês do orgulho da melhor maneira possível. A gente convidou a incrível Neon Cunha para dar uma aula sobre transfeminismo aqui para gente. Garanta sua vaga, se inscreva, as inscrições já estão abertas. O link está lá no nosso Instagram, tanto da causa quanto do Planeta Ela. Vale reforçar aqui que essa é uma ação, né? Que essa ação é realizada pelo Ela, Rede Internacional de Feminismo, em parceria com a Causa, que é a rede de apoio a maternidades, e tem o apoio do Fundo de Defesa de Direitos Difusos por meio do Ministério da Justiça e governo federal. Esse é o nosso terceiro encontro, como eu disse para vocês. Já passamos por temas como burnout materno e comunicação feminista. Essa aula foi demais. E hoje chegamos num tema que atravessa todas essas conversas: a saúde mental de quem cuida. Quem sustenta as redes de apoio também precisa de apoio. É sobre isso que vamos falar hoje com a psicóloga Thaís Carvalho, que tem 15 anos de atuação clínica e uma década no serviço público. Alguém que conhece de perto a exaustão de quem escolheu cuidar como profissão e como militância. Bem-vinda, Thaís Carvalho. Boa aula para você aqui com a gente, e boa aula para vocês também que vão acompanhar aí de perto com a Thaís Carvalho. Bem-vinda, Thaís, fica à vontade. É com você aí, minha irmã. Arrase. Obrigada pela apresentação, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês hoje, nesse espaço. Eu espero que seja um ambiente de muita troca, de muito crescimento, de aprendizado. E estou aqui também para esclarecer as dúvidas de vocês, as tenham, né? Como a Alê falou, de formada, tenho 39 anos, tenho 15 anos de formada, e logo que eu me formei, eu passei no concurso público,
aqui no município perto da minha cidade. E recém-formada, entrei no serviço público, comecei a trabalhar num posto de saúde, numa unidade básica de saúde, sem conhecer quase nada, assim, né? Bem novinha aí de profissão dentro da psicologia. E foi uma verdadeira escola para mim, enquanto profissional, mas principalmente enquanto ser humano, justamente por estar numa rede de cuidados. Uma rede de cuidados ao mesmo tempo tão precária, por outro lado, tão necessária, né? Então, vou trazer um pouquinho dessa vivência aí para vocês também. Espero contribuir com vocês e qualquer dúvida, novamente, estou à disposição de vocês, viu? Posso começar a compartilhar os slides aqui, meninas? Pode Sim? sim, fica à vontade. Beleza. Vocês estão conseguindo ver direitinho a tela? Tá ok aí? Tá? Ok. Bom, Sim. falei um pouquinho da Thaís ali profissional, né? Mas a Thaís pessoa junto também. Eu hoje, né, sou uma mãe recém, né? Tenho um bebezinho de quase 4 meses. Sou esposa, filha mais velha, neta mais velha. Conheci minha bisavó, minha tataravó. Então, venho de uma linhagem de mulheres fazedoras, né? De mulheres cuidadoras. Então, para começar, eu queria trazer alguns questionamentos, algumas perguntas para vocês pensarem aí, para vocês refletirem dentro da vida de vocês, né? Que é quem aprendeu na sua família que precisava cuidar de todo mundo. Quando você descansa mesmo? Ou você sente culpa? Ou sente que tá em que partes da sua vida só funcionam porque tem uma mulher que está sustentando alguma coisa para que isso funcione? O que você chama de amor? Ou aquilo que você faz com muito amor? Será que não tem uma sobrecarga ali também? Cuida de você antes que você chegue no limite. E onde falta rede e sobra sacrifício? Essas perguntas, quando eu estava organizando esse material para trazer para vocês, eu fui respondendo elas, fui trazendo elas para a minha própria vida, né? E quem aprendeu na sua família que precisava cuidar de todo mundo? Esse é o exemplo, assim, que eu tenho mais forte, por exemplo, da minha mãe, né? Meu pai faleceu quando eu tinha 4 anos, num acidente de carro. Minha mãe tinha 26 anos, tinha uma filha de 4 e um bebezinho de 1. E em momento nenhum ela delegou esse cuidado para outras pessoas, né? A gente poderia ter morado com meus avós, por exemplo, mas ela não delegou esse cuidado. E fazia parte da estrutura dela, da vida dela, da organização dela, ser essa mulher que sempre cuidou de todo mundo. Apesar de todas as dificuldades da vida, ela sempre foi a mulher que estava ali. E até hoje, tá, gente? Se alguém precisar de qualquer coisa, é a minha mãe que recorre. Então, ela se habituou a cuidar de todo mundo. Quando você descansa mesmo ou você sente que está em dívida? Eu tenho vivido muito isso com a maternidade, né? Porque eu estou voltando a trabalhar agora, fiquei alguns meses de licença maternidade, e quando eu estou descansando, eu sinto que eu estou em dívida com o meu filho, que está sendo cuidado por uma outra pessoa, ou do meu trabalho, né? Nossa, eu devia estar trabalhando agora, eu estou descansando, mas nossa, tem tanta coisa do meu trabalho para fazer. Ou eu estou descansando, nossa, mas eu estou descansando e deixei meu filho com uma outra pessoa. Então, eu sinto nesse momento que eu estou sempre em dívida, justamente naquele momento que eu estou descansando, que deveria ser o momento única e exclusivamente de descanso, né? Então, que partes da sua vida só funcionam porque uma mulher está sustentando algo invisível? É outra coisa, né? O meu trabalho hoje só funciona porque minha mãe fica com o meu filho para que eu trabalhe, né? Meu marido também participa disso, obviamente, mas ele tem o trabalho dele também, então, para conciliar, é a minha mãe que está fazendo o invisível, que é sustentando ali
esse momento na minha casa para que eu possa exercer uma outra parte de mim também, que também é muito importante, né? O que você chama de amor pode estar escondendo sobrecarga. Nesse caso, não tem uma experiência pessoal minha, né? Mas é algo que eu vejo muito. A gente diz que ama o trabalho, por exemplo, mas muitas das vezes esse trabalho está trazendo um nível de sobrecarga para a gente. E quem cuida de você antes que você chegue no limite? Você tem essa pessoa? Ou quando a gente fala de cuida de quem cuida, muitas das vezes essas pessoas já estão no limite e ainda não perceberam, né? E onde falta rede e sobra sacrifício. A gente vê no ambiente profissional, de uma forma geral, que sempre falta rede e sobra trabalho. Eu, quando falo para vocês desse trabalho de posto de saúde, né, como que sobrava sacrifício ali e como que faltava essa união de uma rede de apoio para os profissionais que estavam ali e para os usuários também, né, do serviço. Então, hoje queria trazer essas perguntas inicialmente, porque vou trazer um tema para vocês que só costuma aparecer quando o desgaste já aconteceu, né? A gente só fala do cuidado para o cuidador quando esse cuidador já está muitas das vezes adoecido. E quando a gente fala desse cuidado, a gente não está falando só de afeto. Cuidar não é só amar, né? A gente está falando de trabalho também. É um trabalho emocional, é um trabalho cognitivo, é um trabalho em todas as áreas da vida, é um trabalho relacional, porque muitas das vezes, e aí a gente vai falar disso mais para frente, esse cuidado ele é confundido, né, com afeto. Ah, ela cuida porque é vocação, né? Ela tem essa profissão porque ela tem essa vocação para. Não, aquilo ali é um trabalho, né? Então, grande parte da nossa vida mesmo só funciona quando tem alguém organizando, lembrando, resolvendo, atuando, antecipando problemas, e normalmente são os cuidadores. É que a gente vai falar aqui um pouquinho especificamente dessas pessoas. E claro que historicamente esse tipo de trabalho de cuidador, ele ficou concentrado nas mulheres. Então, vou passar um pouquinho aqui para você. E aí, sempre gosto de pegar uma tese, uma frase, né, aí que vai nortear tudo aquilo que a gente vai falar hoje. E essa aí, né, escolhi esse olhar de o sofrimento de quem cuida, ele não é apenas individual. Muitas das vezes, ele nasce de uma cultura de que invisibiliza o cuidado, de que romantiza o sacrifício e transforma as mulheres na única rede disponível para atuação naquele momento, né? Muitas das vezes as mulheres elas vão chegando ali e acredita que o problema está nelas. Eu estou sofrendo por conta daquilo, mas é minha culpa, porque eu organizo mal meu tempo, porque eu que tenho dificuldade de descansar, porque eu sou uma pessoa ansiosa, ou porque eu sou desorganizada, e muitas das vezes essa mulher ela fica buscando e propondo soluções ali, mas trazendo a responsabilidade só para si, como se aquele sofrimento fosse única e exclusivamente dela. O que, na verdade, a gente sabe que não. Por quê? Porque tem uma dimensão social envolvida ali nesse sofrimento, né? A gente constrói uma cultura que ela depende única e exclusivamente não, mas depende em grande parte do cuidado feminino, né? E aí a gente trata esse cuidado como se ele fosse uma obrigação moral, né? É obrigação da mãe cuidar do filho, por exemplo, né? É obrigação minha abrir mão do meu trabalho para cuidar do meu filho, né? Ninguém fala isso, mas pressupõe-se que, por exemplo, né, eu e meu marido trabalhamos fora. Eu tô com um bebezinho de 3 meses. Pressupõe-se que quem vai abrir mão
de grande parte do trabalho, né? E muitas das vezes de um trabalho por completo, né? Para dedicar atenção ao filho nessa situação específica, né? Então, assim, pressupõe-se que vem subentendido que é a mulher que vai ocupar esse lugar. Gente, assim, né, não é contra, é um lugar maravilhoso. A maternidade, ela transforma realmente, mas trazendo para esse ponto, né, que a gente está falando aqui, é como se fosse esse cuidado uma obrigação natural, né? É a mulher que tem que exercer esse papel. Então, hoje a gente vai transitar um pouco sobre esses mundos, né? A gente vai falar sobre o cuidado, a importância do cuidado de quem cuida, mas trazendo esse olhar para a mulher que ocupa naturalmente esse lugar, tá? E aí, passar mais um pouquinho aqui. E aí, para a gente pensar, né? Se o cuidado ele parasse por um dia, o que que deixaria de funcionar, né? O que que para rapidamente de funcionar? Pensa aí na pessoa que cuida, pensa em vocês, no trabalho de vocês, na rotina, na organização de vocês. Se o cuidado, o que que pararia de funcionar? A alimentação? Talvez a rotina infantil, né? Se fosse o cuidado dos idosos, por exemplo, uma organização doméstica, a estabilidade familiar, a estabilidade emocional familiar, um acompanhamento em saúde, o funcionamento escolar, o suporte emocional. Isso deixaria de funcionar rapidamente, a gente perceberia, mas quase nunca aparece como trabalho, que é a parte do lembrar, do prever, do ter que acompanhar, do acolher, do sustentar emocionalmente, administrar conflitos. Então, assim, se o cuidado para, vamos supor que a estabilidade emocional familiar diminui, ali a gente consegue perceber. Mas essas outras coisinhas aqui, dificilmente elas aparecem de início, né? E aí trouxe esses itens inspirados em discussões sobre redes de cuidado que a gente costuma fazer, né? Porque o cuidado, ele é muitas das vezes tratado como detalhe, né? O que que aparece? Aparece de início essas situações mais claras. Mas esse cuidado, ele é como se fosse a infraestrutura da vida, né? A gente só percebe quando ele falta. E quase ninguém, se a gente parar para pensar, né? Vamos pensar no funcionamento escolar. Eu ensino, sou professora e a professora negligencia aquele cuidado ou precisou de se afastar. O funcionamento escolar, todo mundo vê que naquele momento colapsou, mas ninguém vê o que está por trás daquilo, o acompanhamento dela, o acolhimento dela, né? O sustento emocional daquele ambiente escolar. Então, assim, essas partes quase ninguém lembra. E grande parte dessa estabilidade cotidiana depende do trabalho relacional invisível, né? Comecei falando desse trabalho invisível lá, que é o trabalho que minha mãe faz, cuidando do meu filho para que eu possa trabalhar. Mas no dia a dia, vocês conseguem perceber qual é o trabalho invisível de vocês que não aparece? Na formação de vocês, né? Às vezes a gente tem aqui psicólogas, às vezes enfermeiros ou advogadas. Vocês conseguem, se o trabalho de vocês, se vocês pararem hoje, vocês conseguem perceber as formas de cuidado que vão colapsar. É os processos de vocês, é os casos dos pacientes de vocês, o ambiente ali, vocês conseguem perceber. Mas e por trás? O trabalho que não aparece. No caso, aquele cuidado, por exemplo, de mandar aquela mensagem para todos os seus pacientes do dia, o tipo de documento que você redige. Então, o cuidado ele não está só no exercer ali. Ele tá por trás, tem muita coisa invisível que vocês vão ver, né? A gente vai falar mais pra frente, que é o que também adoece. Porque isso não é contabilizado ali, né? A gente não se dá conta. Você pode exercer sua profissão. Eu sou psicóloga, o que que eu faço? Eu atendo pacientes, tá, mas por trás disso tem muita coisa que a gente faz e que muitas das vezes é negligenciado, né? É esse trabalho invisível aí que a gente faz, né?
E aí trazendo para vocês, né, que o cuidado, ele não é dom, ele é trabalho, né? E quando chamamos o cuidado de amor, mas não reconhecemos como trabalho, a gente abre um espaço para exploração. E aí, quando o cuidado é romantizado, a gente escuta, ah, nasceu para isso. Nossa, ela faz isso por amor. Ela dá conta. Ela é forte. Nossa, um instinto materno. É o instinto feminino, né? E quando isso é romantizado dessa forma, o que está desaparecendo ali? Está desaparecendo todo o esforço, o desgaste, né? A sobrecarga, o próprio adoecimento e o trabalho invisível, que é o que a gente tem falado. Então, assim, ela pode ser forte? Claro que pode ser forte. Mas a gente tem o cuidado para isso não tirar também o esforço, ou para isso não esconder o desgaste que está ali por trás dessa força, a sobrecarga, que muitas das vezes, acumulados, isso gera o próprio adoecimento, né? E aí, quem é que sustenta o cuidado? Hoje a gente tem aí os dados, né, de que as mulheres brasileiras, elas dedicam quase o dobro do tempo ao trabalho doméstico de cuidado não remunerado. Mulheres de família em jornada extremamente prolongada, pedagógica, assistindo social, o cuidado infantil, né? A sobrecarga crônica aumenta o risco de ansiedade, burnout, depressão e adoecimento físico. Só que, quando a gente olha os dados, né, a gente vê que certa desigualdade ela aparece de forma mais concreta, porque o cuidado ele não está distribuído igualmente, mas isso ajuda a entender um pouco por que muitos transtornos relacionados à sobrecarga aparecem com tanta frequência no público feminino, principalmente, né? É como se existisse uma concentração histórica e de uma sustentação emocional trazida pelas mulheres, né? E esse adoecimento, ele é negligenciado novamente por conta daquelas frases que estavam antes ali. Ela é forte, ela nasceu para isso. E a mulher muitas das vezes ocupa isso e a gente fala disso, né, dentro da psicologia também. Ó, o sofrimento, né, ele não vem apenas do excesso de tarefas. Ele vem também da impossibilidade da gente de desligar, porque a tarefa está lá. Mas o que que fica? A pessoa termina o dia e ela precisa também de lembrar de uma consulta, organizar a rotina, resolver o problema. Então, assim, isso também não deixa desligar. E aí o corpo saiu do trabalho, mas o cérebro não. Quem é que nunca, sei lá, bateu o cartão, o dia, encerrou o expediente, e na hora que deitou a cabeça no travesseiro, começou a pensar em tudo que ainda precisaria fazer, né? Isso independente da função, né, gente? Dentro da psicologia, principalmente nos casos de ansiedade, a gente fala muito isso. Tem muita gente que chega e fala assim: nossa, eu não consigo dormir, porque à noite é quando começa a vir todos aqueles pensamentos de tudo que ainda ficou por fazer, de tudo que eu ainda preciso fazer. Por que que acontece? É porque durante o dia você está ocupada realmente com as demandas emergenciais. Você está ocupada com as tarefas que precisam ser feitas. Mas quando você deita a cabeça no travesseiro, que o cérebro aparentemente relaxa, é a hora que começa a vir um emaranhado de pensamentos daquilo que ainda precisa ser feito. Então é como se fosse trazendo para vocês como se fosse uma impossibilidade de desligar, né? O cérebro entende aquilo como não, eu preciso continuar funcionando. E até quando vier uma sobrecarga, até quando eu aceitar que eu preciso parar, né? Então, o corpo vai saindo do trabalho, mas o cérebro não. E aí a gente vê imagina que sobrecarga, né, é só o excesso de tarefas, mas a ausência das pausas, porque a gente continua ali monitorando, alerta. E aí a gente gera a hipervigilância. A hipervigilância, o que que é? É o cérebro, essa parte, né, do cérebro realmente não desligar. O corpo da gente ele está se preparando para alguma coisa que ainda vai acontecer que na verdade não acontece. Nosso cérebro está lá, gastando, gastando, gastando energia
mas de tarefas que ainda não precisam, não são feitas, não vão ser executadas naquele momento, por exemplo, né? E falando disso, né, a gente traz um pouquinho sobre essa carga mental, né, que não é apenas só executar a tarefa, porque se fosse isso seria relativamente simples, né, mas é lembrar o tempo todo que aquilo ali existe. Então, ó, o trabalho visível, né, a gente falou um pouquinho disso, fazer comida. E aí, qual que é o trabalho invisível que continua gastando energia e prejudicando aquelas pessoas na forma de cuidar? Pensar no que está faltando. Levar ao médico, e qual que é o trabalho invisível? Marcar consulta. Cuidar da criança, e qual que é o trabalho invisível? Monitorar tudo. Resolver uma crise, e qual que é o trabalho invisível? Antecipar a crise. E aí, gente, eu coloquei dentro desse trabalho invisível apenas um, né? Mas para cada função dessas, a gente poderia enumerar infinitos trabalhos invisíveis. E por que eu estou batendo nessa tecla e reforçando isso com vocês, né? A gente já falou disso em vários momentos aqui. Justamente porque é esse trabalho invisível que muitas das vezes gera o adoecimento para quem cuida, gera o desgaste para quem cuida. A gente está falando aqui de cuida de quem cuida, né? E a gente está falando de profissões voltadas para essa forma de cuidado, né? Num cuidado que é substancialmente feminino, obviamente, mas a gente não está falando de uma tarefa específica, e sim de tudo que envolve aquela tarefa por trás, né? E aí a gente começa a viver nesse looping contínuo de atividade, né? Tendo que estar lembrando, planejando, executando, e isso consome não só fisicamente, o desgaste ele não é físico, mas ele é emocional, ele é cognitivo também. A gente gasta memória, atenção, energia e principalmente regulação emocional, né? E aí, trazendo um pouquinho mais sobre essas formas de cuidado, como que a exaustão ela costuma aparecer? A exaustão, se a gente pensar, vocês pensarem aí na exaustão, o que que vocês imaginam? Imagina uma pessoa extremamente estafada, uma pessoa extremamente cansada, só que para alguém que se habituou a executar, nem sempre essa exaustão ela vai aparecer através do colapso. Ela pode aparecer muitas das vezes como hiperfuncionamento. E o que que isso quer dizer, né? Ela não tá ali, a exaustão, ela não tá ali colapsada. Ela não tá ali aparentemente, você não olha para ela, você não imagina às vezes uma pessoa cansada, porque ela tá executando ali, ela tá através ela pode estar produzindo excessivamente, ela pode estar com a necessidade de controle, ela pode se sentir culpada ao descansar, né? Ela pode estar muito irritada e essa irritabilidade só crescendo. Ela pode estar com dificuldade de desligar, uma sensação constante de estar em dívida. Ela pode estar anestesiada emocionalmente. Sabe aquela pessoa que muitas das vezes ela nem sente nada mais? Ela tá ali anestesiada, ela não sente um nível, ela não sente um excesso de alegria, nem de tristeza, ela tá anestesiada. E aí, é uma forma da gente também, enquanto cuidador, reconhecer isso também. Porque às vezes a gente vai falar assim, ah, não tá cansada nada lá, fulano tá executando muito bem a tarefa dela. Ela não tá exausta, porque olha só como é que ela tá produzindo bem. Olha só como é que ela tá fazendo todas as tarefas, né? Mas às vezes a produtividade excessiva, ela também é sinal de exaustão. E aí, vou trazer um exemplo pessoal meu, né? Quando eu vou trazer um pouquinho para vocês a ideia sobre de crenças, né, mais para frente. Mas eu desenvolvi uma ideia, eu tenho esse funcionamento de não desligar, né? E de sempre assumir várias responsabilidades dentro da minha casa, dentro de outros ambientes, do meu trabalho, na casa da minha mãe, junto com os meus amigos, de ser essa pessoa que resolve, e mais para frente eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E aí, eu me queixo com o meu esposo de estar cansada. E aí ele fala assim, tá, mas para de assumir essas responsabilidades, né? Por que que agora dei uma parada por conta do bebezinho, né? Mas antes era automático. Nossa, precisando de fazer isso, eu faço.
Não, pode deixar. Não, eu ajudo. Às vezes me desgastando, mas não deixava de fazer. E aí meu esposo mesmo falava comigo, mas por que que você assume isso? Não, fala que você não pode. E eu falava com ele, eu não consigo. Por quê? Porque é como se eu deixasse de fazer, eu estava tocando numa dor que é minha. Então, a minha exaustão ali, ela não estava associada ao cansaço aparente. Eu não estava colapsando, por exemplo, mas eu estava produzindo excessivamente. Eu estava cansada, eu estava extremamente desgastada, eu estava num nível de irritabilidade excessiva, eu já conseguia reconhecer, mas ao mesmo tempo eu não conseguia não fazer. E aí me vem essa ideia, né, de que quando a gente escolhe as profissões assim que estão muito ligadas ao cuidado, a gente tem um pouco disso, uma necessidade de ter que fazer, ou uma dificuldade de não fazer, de não executar, de não participar, né? Eu lembro direitinho que quando eu entrei na faculdade de psicologia, no primeiro dia de aula, o professor perguntou assim: por que que você escolheu a psicologia? E não foi meu caso, mas a maioria das pessoas ali respondeu: é porque eu gosto de cuidar das pessoas. E aí, já ali, subentendido que eu vou cuidar, né? Eu escolhi isso como profissão. Será que eu vou saber respeitar as barreiras do meu corpo, da minha mente, do meu funcionamento para esse cuidado? Muitas das vezes não, né? Claro, é trazido por um ambiente também extremamente desgastante, mas olha como que a gente vai vivendo no automático e trazendo para nossa vida, para nossa profissão, muitas das vezes características que são nossas, né? Gostar de cuidar, por exemplo, faz muitas pessoas escolherem a psicologia. Gostar de cuidar faz muitas pessoas escolherem a enfermagem. Ah, porque eu tenho jeito para cuidar das pessoas, né? Gostar de cuidar faz muitas pessoas escolherem a medicina, por exemplo, né? Então, assim, esse cuidado ele tá ali o tempo todo, mas a gente tem esse cuidado também de que a exaustão não necessariamente ela vai aparecer como cansaço, né? Mas a necessidade de produzir, a necessidade de controle, ou a dificuldade de abrir mão daquilo que era o meu caso, por exemplo, e trabalhei incessantemente isso na terapia para que isso não, em mim, um mal-estar até emocional mesmo, um desgaste emocional, um burnout, como a gente falou ali, né? Para nos envolver algo pior. Porque, e se eu falasse não, gente, aquilo me doía, me incomodava tanto dizer não para o cuidado para alguém, eu me sentia mal a ponto de pensar que aquilo era sobre mim, e na verdade não é, né? Mas a gente ter esse cuidado enquanto cuidador mesmo. Né? Se aquela pessoa, será que ela não está exausta mesmo? Mas como que ela está manifestando essa exaustão, né? E aí, o ciclo da sobrecarga, né? Muitas das vezes a pessoa tem muitas responsabilidades, ela tem um acúmulo de tarefas, de cuidado, pouco tempo para si, então ela acaba tendo uma dificuldade para descansar e se dedicar a si mesma. E aí gera um cansaço físico e emocional, exaustão, estresse, esgotamento, que muitas das vezes é escondido, né, de todas as formas, seja fisicamente, emocionalmente, né, é tampado, sei lá, às vezes uma válvula de escape ou, né, escondido, porque demonstrar exaustão muitas das vezes é sinal de fraqueza, é visto como sinal de fraqueza, né? E esse cansaço gera impactos na saúde, ansiedade, dores, insônia, sintomas depressivos, o próprio adoecimento. Só que gera impacto na minha saúde, mas mesmo assim eu me sinto culpada e a sensação de culpa e autocobrança, né? Foi isso que eu perdo aqui. E aí a gente acredita que nunca é suficiente. Eu tô lá, impactada com a minha saúde, eu tô cansada emocionalmente, mas mesmo assim eu sinto que eu preciso fazer mais. E aí eu me sinto culpada, eu me cobro, e aí o sofrimento ele não vem apenas do excesso de tarefas, né?
vem da invisibilidade que a gente falou. Quando essas mulheres, né, quando nós entramos nesse ciclo, né, de sobrecarga, ele vai se alimentando o tempo todo, principalmente pelas funções que a gente está exercendo ali no trabalho. E queria que vocês pensassem aí no trabalho de vocês, se em algum momento vocês já enxergaram esse ciclo de sobrecarga. Eu executo atividades, eu estou sobrecarregada, eu me sinto mal física e emocionalmente, mas eu não consigo parar. Ao invés disso, eu penso que eu preciso fazer mais, que eu preciso produzir mais, que eu preciso criar mais, porque senão eu vou me sentir mal comigo mesmo. E aí, quanto mais responsabilidade a gente assume, mais difícil fica de descansar, obviamente. E por quê? Porque o mundo, né, o ambiente reforça essas atitudes. Se você dá conta de tudo, se você é excelente funcionário, se você cuida de todo mundo, se você faz a sua função e ajuda o seu colega na função dele também, você é visto o quê? Como bom funcionário? Você é visto como uma pessoa importante? Você é visto como alguém indispensável? Né? E aí vai reforçando na gente a ideia de que eu preciso continuar assim, né? Nossa, olha, fulano elogiou, eu estou extremamente cansada e desgastada, mas meu chefe elogiou que eu estou fazendo tudo, então eu preciso continuar fazendo. E aí esse esquema, né, de sobrecarga, essa ideia, ela só vai sendo reforçada, causando um adoecimento em algum momento da vida, né? E aí quanto mais cansada a gente fica, mais culpa sente ao tentar parar. E aí, gente, trazendo de uma forma, como é que eu posso dizer, geral isso, claro que várias pessoas reconhecem o limite, né, do descanso, várias pessoas reconhecem o momento de parar, mas estou aqui para mostrar para vocês o outro lado daqueles que não reconhecem. Porque quem é que vai cuidar dessas pessoas que estão cuidando? Quem é que vai cuidar? Ah, se eu parar, quem é que vai cuidar de mim? Quem é que vai fazer o que eu estou fazendo? Né? E que, principalmente na sociedade que a gente vive, esse comportamento ele é muito reforçado. Ser visto como boa pessoa, como bom funcionário, como bom colega, né? Muitas das vezes é o que muitas pessoas buscam. E aí essa sensação prazerosa, ela é momentânea. Só faz com que o cuidador, por exemplo, ele reforce ainda mais. Então, eu preciso fazer mais. Eu preciso fazer mais. E muitas das vezes tendo dificuldade de reconhecer o seu próprio limite, né? E aí, quando o cuidado vira identidade, né? Como se eu precisasse de cuidar para ter valor. Preciso fazer aquilo ali para ter valor. Eu preciso fazer tal coisa para ser reconhecida. E aí a gente vai trazer um pouquinho sobre responsabilidade saudável e a responsabilidade saudável ela vai acontecer mesmo. Ela só que ela vai ter ali uma divisão, ela vai ter ela vai ter descanso, ela vai ter uma certa flexibilidade. E a hiperresponsabilidade, ela acaba tendo um controle excessivo, uma hipervigilância, né, uma vigilância contínua, uma culpa constante, uma dificuldade de delegar e a sensação de obrigação permanente. E existe uma grande diferença entre essas duas, né? A responsabilidade saudável, ela permite que tenha esse limite, né? E aí, a responsabilidade, ela acaba acontecendo ali quando a pessoa precisa sustentar tudo, quando ela não consegue abrir mão, quando tem ali uma necessidade de controle, né? E muitas das vezes trazida por essa frase aí, eu preciso cuidar para ter valor. E aí, trazendo um pouquinho para a minha área de atuação, né? Eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental dentro da psicologia, né? É a TCC. E dentro da TCC, a gente tem um conceito de crença central. O que é esse conceito? A gente vai, é um conceito que a gente vai formando ao longo de toda a nossa vida.
desde o momento que a gente nasce, a gente vai formando determinados pensamentos sobre nós. Uma criança, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, a criancinha que ela tem dificuldade de ficar sozinha na escola. Vamos pensar que aí a mãe tem que ficar lá na porta com ela da escola. Só aquilo não torna essa criança um adulto inseguro, por exemplo. Não faz esse adulto desenvolver uma crença de insegurança. Mas, se essa criança, quando pequenininha, não ficava sozinha na escola, e aí foram acontecendo vários outros fatos ao longo da vida dela que vai reforçando essa ideia de insegurança, pode ser que ela se torne um adulto inseguro. Pode ser porque nada é preto no branco, né? E a gente não consegue explicar o comportamento humano simplesmente por uma ideia, por um conceito, né? Então, essas crenças, elas vão sendo formadas ao longo da vida, pela nossa criação, pelas situações que a gente vai vivendo e pela nossa própria personalidade. E aí, quando a gente pega um adulto, né, e aí falando principalmente da mulher, né, ela vai aprendendo desde cedo que ser boa é cuidar, ser madura é suportar, descansar muitas das vezes é egoísmo, pedir ajuda é fracasso, utilidade é valor pessoal, né? E aí esses conceitos, eles não vão sendo ditos uma vez na vida dessa mulher. Eles vão sendo alimentados ao longo de toda a vida dela. E aí, aquela criancinha que brincava de boneca, aquela menina que brincava de boneca, e ali ela já aprendia a cuidar, naquela brincadeira simples, né? Aprendia a cuidar. Se esses pensamentos forem é, reforçados ao longo da vida dela, ela pode se tornar uma adulta que tem uma necessidade de cuidado, que foi, por exemplo, para mim, né, no meu caso. E eu vou trazer o meu exemplo pessoal para vocês novamente, com relação às crenças, né? Trouxe para vocês ali que meu pai faleceu quando eu era bastante nova, né? Tinha 4 anos, tinha um irmão de 1 ano, e sempre fui criada num ambiente de muito amor, de muito afeto, de muito cuidado, nunca me faltou nada. Só que eu aprendi desde. Meu irmão teve problemas de saúde quando ele nasceu, né? Então eu aprendi a ceder a atenção para o outro. E como é que eu tinha atenção para mim? Quando eu tinha boas notas, né? Então eu sempre fui uma criança extremamente estudiosa, dedicada. Eu era líder de sala, eu não pedia ajuda para ninguém para fazer tarefa, eu fazia tudo sozinha. Só que em momento nenhum minha mãe chegou para mim e falou: "Você tem que fazer sozinha". Não, eu fui alimentando esse comportamento baseado nas situações que eu ia vivendo. Eu via que minha mãe tinha muito trabalho com meu irmão, então o que que eu fazia? Não, eu não posso dar trabalho para ela, né? Eu tenho que me virar sozinha. Uma criança já alimentando esse tipo de pensamento. E aí, quando eu cheguei na adolescência, por exemplo, esse comportamento, ele foi valorizado. Olha como que ela é boa, ela não, ela faz tudo sozinha. Olha como que ela é boa, ela, nossa, que aluna exemplar. Ganhava lá estrela na escola, de melhores notas, né? Apresentava trabalho, era líder de sala. Então, assim, olha só, eu fui desenvolvendo esse pensamento e cheguei na fase adulta pensando que para que eu fosse amada, eu precisava fazer, executar. E aí trazendo aquele pensamento para vocês, né, que eu falei com meu esposo, eu não consigo não fazer. Porque se eu não fizesse, qual que era a sensação? Era que eu não seria amada. Então assim, olha como que essa sensação de cuidado que eu tô trazendo para vocês é muito mais profundo do que simplesmente a profissão que a gente escolhe ou simplesmente a forma que a gente vive, né? Como que isso está atrelado às nossas vivências e ao ambiente que a gente vive, à cultura que a gente está ali, né? E, novamente trazendo meu exemplo, né? Nossa, Thaís, você fala disso com tranquilidade hoje? Falo porque
ter essa clareza, perceber isso ao longo da minha vida de terapia, né, me trouxe muito mais clareza, porque hoje, quando eu começo a acumular excesso de funções, eu já começo a pensar, Thaís, opa, você já sabe onde isso vai dar. Você não precisa de fazer tudo isso para se sentir amada, né? Então, a terapia cognitivo comportamental traz isso para nós, mas a gente vê no nosso dia como que a mulher ela tem essa, é como se fosse uma obrigação, né? De cuidar, de suportar, né? A gente tem gente que até brinca, fala assim, nossa, homem só faz uma coisa de cada vez, e a gente ri ainda disso, né? Não, eu que consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Nossa, mãe? A mãe faz várias coisas ao mesmo tempo, muitas das vezes valorizando isso. E é valoroso, tá, gente? Só que o excesso compromete o cuidado de quem cuida, né? Então a gente vai desenvolvendo muitas das vezes crenças e trazendo meus exemplos aqui para ilustrar, né, para ficar mais claro para vocês sobre isso, é essas crenças elas estão ligadas aos valores pessoais, às responsabilidades ao longo da vida, né? Mas elas não surgem de forma muito isolada. Se eu tenho um pensamento claro para mim de que eu só vou ser boa se eu cuidar, que eu só vou ser amada se eu conseguir ajudar todo mundo, né? Isso é muito mais profundo. Isso vai é, sendo formado ao longo de uma vida toda. Só que a gente acaba romantizando o sacrifício, né? E aí existe uma narrativa muito perigosa sobre a mãe que aguenta tudo, a profissional que está sempre disponível, a mulher que nunca para, a cuidadora incansável. E aí, em que momento o amor virou sinônimo de desaparecer de si, né? As mulheres, elas acabam chegando na clínica não só cansadas, né? Muitas vezes está culpada por estar cansada, né? Como se precisar de ajuda fosse falha, como se não dar conta de tudo fosse é, egoísmo ou fosse ruim, né? Onde é que a gente fortaleceu? Onde é que a gente criou? Onde é que a gente alimentou esse pensamento de que a gente precisa estar sempre disponível? E aí, quero trazer essa reflexão para vocês. Se você tem esse perfil, né, de que cuidador, mas de que precisa estar sempre disponível, que não consegue descansar, né? Que dor sua tá por trás disso? Porque se a gente parar para pensar, a gente fala isso pro outro, né? Vocês têm amigos, conhecidos, com certeza você, né, já falou para alguém isso. Nossa, você precisa descansar, fulano. Nossa, fulano, para de assumir tantas responsabilidades. Eu, quantas vezes já falei para os meus amigos isso? Falou assim, para de assumir tudo, você precisa aprender a falar não. Mas quando a gente não consegue executar isso, tem dor nossa ali. E aí vocês, né, quem trabalha aí, né, com os cuidadores diretamente, quem participa de, acho que no grupo, quando a gente faz grupo, e eu participo bastante dessas questões de grupo, de vivências, aparece muito isso, né? Porque tem alguma, se eu tenho essa dificuldade, tem alguma dor minha que está escondida ali, que está impossibilitando esse não, que está que tá fazendo com que eu negligencie a minha própria saúde, né? E aí a culpa mantém a sobrecarga funcionando. Quando a mulher tenta descansar, dividir tarefas, colocar limites, priorizar a si, ela escuta, né? Você mudou, nossa, você tá diferente, você tá ausente, nossa, tá falando que tá cansada, mas nossa, tá exagerando, sua vida é tão boa, né? Nossa, e aí se você começa a falar, não, nossa, mas ninguém faz como você devia voltar a fazer, né? E aí a culpa, muitas das vezes, ela vai funcionar como um mecanismo de manutenção da sobrecarga. E aí, se eu tô tentando abrir mão disso, eu acabo retornando daquele papel porque eu estou sendo solicitada, né? Porque as pessoas estão dizendo que eu mudei, ou que estou sendo muito valorizada, né? Quando falam, nossa, ninguém faz como você, entende como valorização, né? E aí, a pergunta que a gente pode fazer, né? É por que que essa pessoa não se cuida?
normalmente é a pergunta dita, né? E muitas das vezes a pergunta que a gente precisa fazer é o que que acontece ao redor dessa pessoa quando essa mulher começa a se cuidar? Quem que precisa participar mais? Quem que está perdendo privilégio se essa mulher se coloca nesse lugar de se cuidar? Não, eu entendo que a minha saúde está pedindo ali que eu me cuide, mas quem está se incomodando? O que está mudando no ambiente ao redor? Porque quando essa mulher começa a se cuidar, essas estruturas em volta delas, elas se modificam. Por quê? Porque ela vai deixar falhas, falhas entre aspas, né? Ela vai deixar espaços, melhor dizendo. E quem é que vai ocupar esses espaços? Se ela entende que ela precisa se cuidar, quem é que vai fazer no lugar dela? Quem é que vai participar mais? Ou quem é que vai perder privilégios que estava usufruindo naquele momento que aquela mulher estava agregando todas as funções, né? E aí, voltando para os profissionais de cuidado, né? Os profissionais de cuidado também adoecem. Por quê? Eles trabalham continuamente com sofrimento humano, com as crises emocionais, com uma escuta intensa, com situações de vulnerabilidade e responsabilização afetiva. Só que quem trabalha cuidando também precisa de espaços onde não precise performar força, disponibilidade e escuta o tempo todo, né? Por quê? Porque quando a gente fala de saúde mental de quem cuida, é importante a gente pensar que a gente não está falando só do indivíduo já fragilizado. É porque a gente pensa assim, né? Saúde mental, a gente já pensa no adoecimento. Não. A gente está falando de profissões que são organizadas e estruturadas em si essa fragilidade. Né? Os profissionais que passam o dia, às vezes, sustentando as suas dores, sustentando crises, sustentando demandas emocionais e tendo que estar sempre preparado para cuidar. E quando isso acontece, o próprio sofrimento ele tem uma tendência a ficar invisível, né? Se eu estou trabalhando diariamente com a dor do outro e eu escolhi trabalhar com isso, onde é que entra a minha dor? Onde é que entra o meu sofrimento? Onde é que entra a minha necessidade de cuidado? E aí ela fica um pouco invisível, né? Ou naquele lugar de que, nossa, tem tanta gente sofrendo mais que eu, né? Tem tantas pessoas passando por coisas piores que eu. Por que que eu vou colocar minha dor em primeiro lugar, tá? Então, muitas das vezes o próprio profissional, né, a saúde do profissional, do cuidador, ela não vai passar por um indivíduo tão fragilizado assim. Pode acontecer, obviamente, mas chamando a atenção de vocês para as exceções, né? A gente não está falando só do indivíduo fragilizado, a gente está falando também daquele indivíduo que tem que suportar tudo. E aí a gente está falando de psicólogos, enfermeiros, professores, assistentes sociais, cuidadoras, advogados, profissionais de limpeza, médicos, domésticos, né? Várias outras profissões que estão ali lidando diretamente com o cuidado, muitas das vezes cuidando do outro e deixando de lado o que sentem ou para performar mesmo para outra pessoa, né? E aí a gente negligencia as próprias emoções. Quantas vezes, né, e aí trazendo para a psicologia, né? Ah, eu vou atender várias pessoas hoje, então eu tenho que deixar as minhas emoções de lado, porque ali eu vou acolher a emoção do outro. Só que aí a gente se acostuma a deixar a nossa emoção de lado. E onde é que você está canalizando isso? O que você está fazendo com essas emoções que você deixa de lado para executar a sua profissão? Porque isso acaba deixando um lugar perigoso, porque é como se adoecer ali não fosse opção. Não, não posso cuidar de mim porque eu estou no lugar que eu preciso cuidar do outro. Só que nenhum cuidado consegue ser ético, tem uma pessoa exausta por trás. Então, assim, às vezes a gente pensa que está ajudando, deixando as nossas emoções de lado, só que o cuidador que deixa a emoção de lado, que não lida com isso, pode ser que ele não esteja sendo ali um bom profissional, né? E aí o próprio ambiente, ele não protege esses
profissionais, né? Porque muitas das vezes o próprio ambiente que ele está ali produz um certo adoecimento, um distanciamento emocional, a rotatividade também de funcionários. Então, assim, quando a gente fala de valorizar, se sentir valorizado ou valorizar quem cuida, a gente está falando de proteger também os profissionais, né? Proteger essa rede de cuidado que muitas das vezes falta e trazendo para vocês sobre a rede, né? Vocês sentem falta de uma rede de apoio no trabalho que vocês executam? Vocês sentem falta de amparo nesse momento, né? Ah, eu sinto porque trabalho à distância, porque eu trabalho de casa sozinha. Ah, porque o ambiente muitas das vezes não está preparado, né? Muitas das vezes o ambiente exige que o profissional faça, mas não dá apoio ou material suficiente para que aquilo seja executado, né? E aí trouxe um pouco de como instituir saúde mental, né, no ambiente de trabalho. A gente precisa aí promover ambientes onde pedir ajuda não seja fraqueza, mas seja uma prática diária e cuidado também se aprende entre colegas. E aí, gente, pode parecer utópico demais, né? Falas soltas, simplesmente dizer que promover ambientes onde pedir ajuda não seja fraqueza, mas seja prática. Sendo que a realidade, muitas das vezes, ela exige várias outras coisas. Mas a gente, enquanto profissional cuidador, também precisa exercitar o papel de promover esses ambientes, muitas das vezes sem esperar que o outro faça. Né? Eu estou num ambiente onde não tenho apoio. Tá, mas o que que eu, enquanto cuidador, posso fazer, posso promover para que esse ambiente de trabalho melhor? Ah, Thaís, mas aí você está falando de mais uma coisa que eu tenho que fazer? A gente não está falando de pessoas sobrecarregadas, mas a gente está falando também da construção de uma rede de vínculos para que o cuidador também seja cuidado, né? E aí, depois de várias coisas que a gente foi falando aqui, talvez trazer esse tipo de reflexão, né? Como que a gente consegue criar ambientes de cuidado para que essas pessoas que trabalham ali não adoeçam? Porque a saúde mental, ela não vai ser construída simplesmente por uma palestra motivacional, né? Ela é construída na cultura diária no ambiente, no exercício daquilo que a gente considera necessidade, né? E aí isso começa na hora que a gente começa a entender que pedir ajuda não é fraqueza, né? Promover ambientes, né, igual a gente falou, respeitar os limites de carga, pausas reais. Gente, isso aqui, uma escuta qualificada e acolhimento, suporte contínuo, políticas de liderança que protegem. E aí, ambientes de cuidado saudável, eles não acontecem por acaso, né? Eles são construídos com intenção, prática e compromisso coletivo, porque desse lugar não dá para a gente se isentar, né? Se eu estou no meu lugar, num ambiente como cuidador, eu também posso e devo proporcionar esses ambientes de cuidado para que outras pessoas possam também se sentir bem, porque sair desse lugar de cuidador é muito difícil, independente da profissão, né, de cada um de vocês aí, mas é um lugar que, se o ambiente não proporciona, é necessário que a gente ocupe, né? E aí, empatia sem limite não é cuidado saudável, é uma erosão emocional. O que que protege a saúde mental do cuidador, né? Supervisão, as trocas diárias ali dentro do trabalho, uma rede profissional de apoio, as pausas, limite e a corresponsabilidade, né? Eu entendo que eu faço parte daquele sistema, mas que eu também tenho a minha responsabilidade para executar algo que vai ser para o benefício de todos. E o que que aumenta o adoecimento, né? E a gente está falando do isolamento, responsabilização excessiva, da disponibilidade contínua, a hiperexigência e a centralização, né? Quem trabalha com cuidado aí precisa não performar o tempo todo. Vocês sentem isso? Cuida, precisa estar performando o tempo todo? Preciso estar mostrando o tempo todo o que que eu estou fazendo? Preciso estar executando esse cuidado o tempo todo, independente da área, né? Imagino que aqui vocês, né, tem pessoas de diversas áreas, né?
eu preciso performar ali, eu preciso estar disponível o tempo todo. Enquanto psicóloga, nossa, eu preciso escutar o tempo todo, inclusive quando eu não estou trabalhando, eu preciso executar esse papel de quem escuta, né? E o que eu vejo muito, né, com relação ao meu trabalho, né? Quando é oferecido algo para você também, você usufrui disso? Se o seu trabalho te proporciona um ambiente de uma rede profissional, por exemplo, de amparo e suporte, de supervisão, te oferece pausas ou um limite dentro daquilo, né, do trabalho. Você usufrui disso? Ou às vezes está tão cansada que nem consegue? Porque isso também acontece, né? Às vezes o trabalho proporciona isso. E às vezes tem sim um ambiente saudável, mas às vezes eu tô tão cansada, eu tô tão desgastada que muitas das vezes eu não usufruo desse espaço como mais uma coisa. Nossa, vou ter um grupo de trocas toda sexta-feira entre os profissionais da unidade básica de saúde, por exemplo. Muitos profissionais veem isso como mais uma coisa, mais uma tarefa, e muitas das vezes porque aquele profissional está tão cansado que nem quando é o momento de cuidar dele, ele tem interesse. Por quê? Porque ele já está extremamente desgastado, porque ele já está extremamente cansado ali, né? O autocuidado sozinho, né? Ele não resolve. Não basta a gente perguntar, né? Como essa mulher pode se cuidar melhor? A gente precisa perguntar também que rede que falta para que ela não precise adoecer para ser cuidada. E aí, muitas abordagens, né, sobre autocuidado, assim, elas acabam individualizando um problema que é estrutural, porque não adianta a gente ensinar estratégias de relaxamento, por exemplo, não adianta eu vir aqui e falar para vocês assim, a gente vai falar um pouco, né, de cuidado para quem cuida. Então, eu vou ensinar uma técnica de relaxamento aqui para vocês agora, para vocês executarem diariamente no ambiente de trabalho de vocês. Isso pode ajudar? Pode. Mas como que isso vai ajudar se aquela profissional vai continuar sustentando uma rede inteira de cuidado sozinha? Percebe? A gente tem ações muito práticas de bem-estar, por exemplo, como a respiração, o relaxamento, foi um exemplo simples, mas é muito mais profundo que isso, porque tá, aquela pessoa pode executar aquela técnica de relaxamento diariamente, mas isso vai mudar a forma com que ela está vivendo se ela continua sustentando a rede de cuidado sozinha? Se ela continua vivenciando aquele ambiente dessa forma, né? Como é que eu vou tirar um tempo para mim se esse tempo não existe, né? Como é que eu vou pausar? Ah, está falando aí de pausa, né? Como é que eu vou pausar meus 15 minutos de café se eu não tenho quem me substitua no ambiente de trabalho? Então, é muito mais profundo do que simplesmente a gente aplicar técnicas de autocuidado, né? E aí, a ajuda não é rede de apoio, né? Ajuda. É importante a gente fazer essa diferenciação, né? A ajuda é mais pontual, é mais emergencial, né? Me chama aí se precisar, soluciona o problema, alivia a culpa, não transforma o contexto, mas a rede, ela é contínua, a rede, ela é compartilhada, ela existe na corresponsabilidade, ela é uma sustentação coletiva. Enquanto uma soluciona o problema, a outra sustenta coletivamente. Enquanto uma alivia a culpa, a outra distribui a carga. Porque a ajuda, né, são momentos pontuais ali, e a rede não. E é aquilo que a gente precisa desenvolver, né? De uma forma contínua, de uma forma compartilhada e de uma forma que gera a transformação. Acho que é o mais importante desse slide aqui, né? A ajuda, ela não transforma o contexto, ela é pontual. Então, assim, não, eu te ajudo. Ok, ótimo, sua ajuda é muito bem-vinda, mas a rede é que vai realmente transformar o contexto. E aí, a rede não é favor. A gente ter essa ideia, né? Que você ter um suporte, você ter um amparo, você ter uma rede de apoio enquanto cuidador, não é um favor, é uma organização concreta da vida, da estrutura, né? E que bom seria se a gente pudesse viver isso diariamente no nosso ambiente, né? Eu vou chegando na reta final aqui do que eu trouxe, do que eu preparei para vocês. Eu queria trazer um pouco dessa frase, né? Que o cuidado só é realmente cuidado
quando também inclui quem cuida, né? Cuidar de quem cuida é deixar de romantizar mulheres exaustas, isso vale para nós mesmos, que muitas das vezes fazemos isso, e começar a construir redes onde a vida pode ser sustentada coletivamente, né? Ninguém deveria precisar de adoecer para merecer cuidado, né? Então, assim, ao longo da vida, a mulher ela vai aprendendo que amor é disponibilidade constante, que maturidade ali é ter que suportar, que ser boa é dar conta. Mas a exaustão, ela não pode dizer sobre a identidade daquela pessoa, né? A hipervigilância que a gente falou, ela não é sinônimo de força. E aí o cuidado, ele sustenta a vida, né? Mas o problema é que quando esse cuidado, ele vai se tornando solitário e principalmente infinito, né? E aí quando a gente começa a deixar de pensar, né, como que essa mulher aguenta, né? O que é que precisa mudar para que essa mulher não precise aguentar tanto? Aí sim a gente começa a ver. E aí, independente do seu trabalho, da sua atuação, independente do ambiente que você está inserido, né? O que é que precisa mudar para que você não carregue tudo sozinha? Você enquanto cuidador, né? Cuidadora, o que que precisa acontecer para que você não carregue tudo sozinho, né? Não é jamais você pensar o que que precisa acontecer para que eu aguente mais. Porque aí a gente vai chegar naqueles níveis de exaustão, naqueles níveis de angústia extrema, gerando algum desconforto enquanto sintomas psicológicos mesmo, né? Não dá para continuar nesse lugar de quem aguenta tudo. Que dor sua, minha, tá por trás dessa sensação, né, de ter que aguentar tudo, né? O que que precisa mudar para que você não precise fazer tudo sozinho? E aí eu queria que fazer esse convite, né, que a gente possa construir redes mesmo onde cuidar não seja um destino solitário só de algumas mulheres, mas um lugar de responsabilidade coletiva, né, sustentada por todos. Se a gente pensar na rede de apoio, na nossa rede de apoio, a minha rede de apoio, por exemplo, é praticamente toda feminina, né? E se cada um pensar na rede de apoio de vocês, tenho certeza que vocês vão pensar em muito mais mulheres do que homens, né? Numa estrutura muito mais feminina do que masculino, num amparo, porque é como se estivesse no DNA, conforme a gente falou ao longo de toda essa aula, né? A mulher, ela nasce aprendendo a cuidar, lá com a boneca dela, quando novinha, né? Ela aprende que ela tem que cuidar, que ela deve cuidar, que ela vai ser mais bem vista se ela exercer esse cuidado. Mas esse cuidado excessivamente, ele causa desgaste e traz um desequilíbrio para a gente. E é independente do ambiente que você está inserido de cuidado, se é cuidador ou você trabalha com pessoas que cuidam, né? Qual é a rede que precisa ser instituída? Onde é que você vai concentrar a sua força e a sua energia ali para que o que que precisa mudar? Para que você ou para que a pessoa com que você trabalha não precise carregar tudo sozinho. E esse é um convite, né, que eu faço para vocês, que a gente possa construir essas redes que tragam uma responsabilidade coletiva, que seja sustentado por todos, não um destino solitário de uma mulher só que corre atrás. E vou trazer um videozinho simples para vocês também, onde a gente fala um pouco de autocompaixão, de crítica severa, onde muitas das vezes a gente está trazendo esse olhar do cuidador, mas que muitas das vezes esse olhar de ter que fazer, de executar, ele está muitas das vezes já em nós mesmos. Aí as meninas, se puderem passar o vídeo, a gente finaliza. You should do better. You're lazy and stupid. You really can't do anything right, can you? You're a total loser. You're not even a good person. And you're so boring. Remember the time when Joy couldn't find her cell phone? You knew where it was. You filthy thief. Nobody likes you. Your friends don't even want to hang out with you. Joy only feels sorry for you. You're fat and ugly.
and disgusting. Look at yourself. You're not like everyone else. You're rotten. You never do anything right. You must try harder, otherwise you're a nobody. Worthless! 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 Hey, I can tell you're struggling and that you're disappointed with yourself, but I'm here to help you. You're not alone. No wonder you're feeling bad with him hanging over you. The critical part of ourselves can be so unkind when things go wrong. Don't listen to her. You're just weak. Don't talk to my friend like that. It's so painful to be sad. Yeah. What he says makes me feel small and so alone. Then tell him. You make me feel lonely and ashamed of who I am. It hurts too much. He can't stand the light. I think it helps if we can see him. Leave me alone. Stop tormenting me. Hey, I'm angry at you for always putting me down. Yes. And what do you need to feel better? I need you to stop bullying me like this. I need you to support me. I didn't mean it like that. I was only trying to protect you, to make sure you don't make a fool out of yourself. I didn't mean to torment or hurt you. I'm just trying to keep you on your toes so you don't fail. But it's not helpful. I need for you to tell me when I actually do something bad or really need to pull myself together. Not to criticize everything all the time. Look, I understand that you get very anxious and worried when Alfred makes mistakes. We can help you too, so you don't have to be so mean. Are you coming or what? Sorry. Are you feeling down? Approach your vulnerable emotions rather than avoiding them. Invite a person with whom you feel safe into your dark place and show your vulnerability. Ask your painful feelings what they need to feel better. Tell yourself that you deserve to have those needs met. Self-assertive anger and self-compassion are antidotes to the shame caused by our harsh inner critic. Remember, acknowledging vulnerability is showing strength. Bom, meninas, esse vídeo, né, foi para finalizar e trazer um pouquinho do que a gente falou aqui e trazer um pouco dessa ideia de que lidar com a vulnerabilidade, né, lidar com, principalmente para quem está nesse ambiente de cuidador, ela não pode ser vista como algo ruim, né? Essas sombras que a gente carrega, muitas vezes a gente constrói essa rede, se a gente divide, a gente pode lidar com isso de uma forma melhor. Finalizo aqui a minha fala, agradeço vocês pela paciência de me escutar até agora. Espero ter agregado de alguma forma para vocês e qualquer coisa que precisar, estou à disposição de vocês, viu? Maravilha, Thaís. Muito obrigada. Realmente um aulão, hein, gente? Quero todo mundo reagindo aqui, mandando coraçõezinho para Thaís, que esteve aqui com a gente, disponibilizando todo esse acúmulo, né, em torno do que é esse pensamento de quem cuida. Me senti muito provocada, assim, durante toda a aula. Acredito que deve ter acontecido isso também com mais de vocês. A gente teve alguns depoimentos aqui, Thaís, não sei se você conseguiu acompanhar, né? Hoje foi mais menos perguntas, mas mais depoimentos. Acho que acredito muito que seja por essa identificação, né? Eu vou ler um Estou depoimento abrindo aqui. aqui agora, mas pode ler. Perfeito. Eu vou ler alguns aqui, que aí você fica à vontade, se você quiser comentar, tá? A vontade mesmo era abrir o microfone, gente, mas nosso tempo é curto, então a gente vai buscar aqui dar dinamicidade, né? A Kel mandou assim pra gente. Muito bom, percebi agora que meus irmãos são ajuda e meu marido é minha rede. Minha mãe está em fase inicial de demência, felizmente bem controlada. No entanto, meus irmãos parecem não perceber a real. Gente, vamos ler de novo. Muito bom, percebi agora que meus irmãos são ajuda e meu marido é minha rede. Minha mãe está em fase inicial de demência, felizmente bem controlada. No entanto, meus irmãos parecem não perceber a real situação.
E tudo sobra para mim, que também tenho um trabalho de cuidados, sou doula e terapeuta integrativa e me senti acolhida pelo slide e por essa informação. Essa foi a Kel, né, gente? Teve a Flávia aqui também falando que sempre dá conta do trabalho, sempre dar conta do trabalho, sempre resolvemos e todos nos delegam, pois resolvemos, suprimos, até deixarem tudo para nós. E tudo parece normal, mas para os outros que não percebem a sobrecarga. É, realmente, o trabalho invisível é, né, o que mais gera essa sobrecarga e o que mais gera esse peso e essa incompreensão, né, Thaís? Enquanto, né, a Kel falou aí, ela é doula e E terapeuta integrativa, isso, né? Então, assim, pode ser que essas pessoas, né, já entendam que ela já está tão acostumada a cuidar que ela vai cuidar melhor, por exemplo, né? Que esses irmãos já colocam a responsabilidade para ela porque ela já está inserida nesse ambiente de cuidado. E que bom que você conseguiu perceber assim, o que é ajuda e o que é rede, porque isso faz muita diferença, que é na hora que a gente vai colocar em prática as situações, né? Na hora que a gente vai pontuar para o outro, falar, olha, preciso que você se comprometa mais nisso. Eu sei que não é fácil, tá? Eu sei que para eu falar de fora é muito mais fácil, né, do que para quem está vivendo, principalmente você que está vivendo essa situação com sua mãe, sinto muito. Mas assim, as pessoas se acostumam porque muitas das vezes a gente também já está inserida nesse lugar de cuidador. As pessoas já estão tão acostumadas com a gente fazer tudo que se a gente não pontua, se a gente não diz, se a gente não modifica isso, se a gente não procura criar a nossa rede, vai ser sempre assim. Por quê? Porque naturalmente a gente já está inserida nesse ambiente de cuidar. perfeito, Thaís. Tem mais dois aqui que eu acho que vale ler para a gente encerrando também. É, a Luísa trouxe o seguinte: dizer não ao cuidado muitas vezes é como abrir mão da nossa identidade. Não sou mãe, mas fiz parte de um trabalho voluntário por muitos anos e eu constantemente não conseguia dizer não, mesmo estando sobrecarregada. Aí tem um outro comentário aqui também da Nathalie que fala o seguinte, que é uma realidade muito forte. Quando homens pegam uma gripe, já ficam acamados, né? E conseguem descansar e melhoram rápido, justamente por esse tempo de descanso. Nós mulheres nos forçamos a continuar mesmo doente. Conecta muito com o que você trouxe, né, Thaís? Sobre que esse imaginário de que a responsabilidade é nossa em relação ao outro, ao cuidado do lar, desde a infância, né? Esse imaginário vem sendo construído. Bom, Sim, gente, pode é comentar. isso. Foi construído. Não, só isso. Foi construído e a gente vai alimentando ao longo de uma vida inteira, muitas das vezes com comportamentos muito inconscientes. É porque se parar para pensar, eu não quero estar sobrecarregada, né? Eu não quero me forçar a continuar mesmo doente. Mas eu acabo fazendo isso de uma forma muito inconsciente, como se eu estivesse no automático. Vou fazer o que eu sempre fiz, né? E aí a gente vai alimentando isso para nós, né? Infelizmente, né? De uma forma muitas das vezes prejudicando a nossa saúde aí. Com certeza. A Denise levantou a mão aqui. Denise, podemos combinar uma fala de 2 a 3 minutinhos? Aí a Antes gente disso, libera aqui. Deixa eu eu ver. queria só, gostei muito das reflexões, mas não posso deixar de registrar aqui, porque quando você falou da autoajuda, eu não consigo deixar de pensar nas mães que a gente atende. E elas não têm essa rede, elas não têm esse tempo, nada. Nós estamos falando de nós aqui, nós temos como ter coisas. Tem mães que não têm nada. Isso é muito angustiante. Só a reflexão mesmo. Muito obrigada, Denise. Realmente, a gente lida com isso muito na causa também, né? A partir do trabalho que a gente faz de acolhimento a maternidades. E é realmente uma saia justa, uma situação muito difícil, que a gente tem que, enfim, se desdobrar para entender como que abre caminhos também, né? Gente, primeiramente, muito obrigada, Thaís Carvalho, por estar aqui com a gente, por compartilhar esse conhecimento tão precioso.
Muito obrigada a todas vocês que disponibilizaram essa quinta-feira à noite para estar aqui buscando informação, que também é uma forma de buscar soluções para os desafios que estão colocados para a gente aí diariamente e para quem está ao nosso entorno. A gente fica por aqui. Esse aulão vai ser disponibilizado no YouTube. Lembrando vocês aqui para assinarem a lista de presença, por favor, isso contribui bastante para a nossa relatoria. E outro detalhe, o aulão do dia 3, o aulão que inicia, né, o mês do orgulho, já está disponível para as inscrições. Fiquem à vontade para se inscreverem e garantir a vaga de vocês. Gente, muito obrigada, valeu demais, tamo junto e até a próxima.